Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao 5º Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e nós vamos ter um tema bem pertinente hoje para a gente fazer alguns comentários. Espero que todos vocês estejam bem. E o tema da nossa palestra é Educação Multidisciplinar. Estamos preparados para pensarmos e agirmos assim? Eu sou a professora Eliana Lago. Já participei bastante dos Congressos Nacionais de Educação. Parabenizo a equipe, agradeço a equipe por este momento, por esta oportunidade de estar passando um pouco do meu conhecimento para todos vocês. Quem vem acompanhando o Conec já sabe que eu sempre estou nessas palestras, né? Eu tenho uma formação um pouco diversa, vamos dizer assim, talvez até interdisciplinar, né, como a gente vai ver nessa palestra, ou transdisciplinar, será que é só multidisciplinar? Mas o fato é que hoje eu estou aqui com vocês para a gente conversar, para a gente debater um pouquinho, mesmo que seja de forma virtual, e plantar uma sementinha aí dessas ideias, né, que a gente vem trazendo. Quando a gente fala aí de educação multidisciplinar, a gente precisa entender que o desafio contemporâneo é exatamente hoje a gente preparar estudantes para um mundo de mudanças muito rápidas, de complexidade crescente. Eles precisam enfrentar problemas que ultrapassam os limites de uma única área do conhecimento. Essa resposta interdisciplinar, ela normalmente ela vai o quê? Ela vai superar um modelo tradicional, um modelo fragmentado, cria conexões reais entre conteúdos, entre experiências, entre métodos e promove uma aprendizagem que chamamos de contextualizada. Então, nesse tipo de situação, o que se espera? Que ocorra um desenvolvimento da criatividade, um pensamento crítico, uma inteligência socioemocional. Por quê? Porque agora a gente tem a força do movimento interdisciplinar. Nós já viemos conversando nos congressos anteriores sobre os desafios educacionais atuais, sobre os desafios de nós, professores, e dos alunos também que recebem as nossas informações e os nossos direcionamentos em tempos virtuais. E a gente tem as diretrizes educacionais aí, que são correntes pedagógicas cada vez mais inovadoras, que vão repensando essa organização curricular que a gente vem trabalhando, além das nossas metodologias ativas, que nós já falamos muito nos congressos passados, e essas metodologias ativas, elas são crescentes, então são crescentes valorização de métodos que vão permitir que o estudante ele se coloque no centro do processo. Além disso, e a gente não pode deixar de falar, é a exigência cada vez maior do mercado por profissionais né? Então, são os profissionais híbridos capazes de transitar entre os saberes. E aqui eu faço uma pontuação, porque em toda a minha formação, desde quando eu era estudante de escola, e aí eu posso me chamar de estudante. Essa semana eu estava vendo nas redes sociais, especificamente no Instagram, um professor um pouco mais experiente falando a diferença entre estudante e aluno, né? Eu achei muito interessante, eu não tinha pensado nisso. Ele disse que o aluno é aquela pessoa que frequenta o espaço, mas que o estudante é aquela pessoa que, além de frequentar, ela estuda, por isso que o nome dela é estudante. Então, dentro da minha formação, eu sempre fui muito híbrida, muito. E isso, em alguns momentos, na minha formação, me atrapalhou bastante perante o professor que me avaliava.
Eles achavam que eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo e que eu não era capaz de levar todas essas coisas. Isso é uma falácia. Haja visto a minha trajetória acadêmica, né? Então, eu sou dentista, eu sou enfermeira, eu sou bacharel em direito, pretendo fazer OAB, eu sou professora, eu sou pesquisadora, eu fiz meu pós-doutorado, eu fiz mestrado em odontologia, eu fiz várias especializações, ainda estou fazendo. Eu fiz especialização em enfermagem, né? Eu fiz o pós-doutorado, como eu falei, estou no meu segundo pós-doutorado, uma coisa completamente diferente e, ao mesmo tempo, tudo a ver com todas as minhas formações. Eu estou hoje num pós-doutorado de geoquímica, mas trabalhando bioprodutos, extratos, cromatografias, análises fitoquímicas de plantas, com possível aplicação na área da saúde. Então, veja como é importante a gente ser uma profissional híbrida, que eu fui muito criticada quando eu era aluna dentro das universidades. A universidade que me formei foi a Universidade Federal, exceto o meu curso de Direito, que aí eu já trabalhava, já tinha minhas responsabilidades, né? Então eu fazia à noite, dentro de uma faculdade particular que eu tinha algumas cadeiras, né, algumas disciplinas nas áreas da saúde. Então, obviamente, que eu aproveitei um desconto para professor, que para mim era muito cômodo eu estar na faculdade e só entrar na sala de aula. E assim, considero que deu tudo certo, né? Então, se for pensar dessa forma, eu já era uma profissional híbrida. Então, eu passeio por essa conversa aqui de uma forma muito tranquila. É muito importante a gente saber conceituar o que é interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, nesse diagnóstico, quando a gente fala da palavra multidisciplinaridade especificamente, as áreas distintas, elas abordam o mesmo tema, só que de forma isolada. Não há uma troca de metodologias. E aqui eu coloquei um caso prático, por exemplo, relacionado ao meio ambiente, onde o biólogo ele avalia a fauna, o economista ele projeta custos, o geógrafo mapeia o solo. Percebem que eles trabalham de costas um para o outro em ilhas independentes? Praticamente anteriormente, a nossa formação foi dessa forma. E, para ser bem sincera, eu acho que isso é um dos motivos de nós, dentro das nossas profissões, nós às vezes sermos preconceituosos com as outras profissões. E aí a gente tem uma cultura no Brasil de vangloriar e valorizar determinadas profissões em detrimento a outras, né? E eu tenho certeza que a plateia que me assiste está entendendo o que eu estou falando, né? Então, quando a gente fala de multidisciplinaridade, é cada um no seu quadrado, sem haver nenhum tipo de troca de metodologia. Quando eu já uso a palavra interdisciplinaridade, as disciplinas elas interagem profundamente. Então você tem uma fusão de método para que haja uma compreensão unificada. E aí eu volto de novo para o mesmo caso, onde os três profissionais, biólogos, economistas e geógrafos, eles se juntam, eles desenham uma matriz de impacto socioambiental, cruzando e integrando o conhecimento de cada área. Então, eles cruzam, entregam e eles fazem uma planificação. E a palavra transdisciplinaridade, ela se relaciona ao saber acadêmico que rompe muros da escola e que funde-se com a prática social e a comunidade externa. Então, a gente tem como exemplo, por exemplo, todas as nossas ações em saúde pública, elas são transdisciplinares de uma forma geral. Por quê? Porque cientistas, médicos, sociólogos, enfermeiros, dentistas, pedagogos, psicólogos, eles colaboram diretamente com os líderes comunitários e cidadãos para quê? Para o que eu sempre chamo, né, realizar um diagnóstico situacional, desenhar soluções e práticas, principalmente
e se tratando de um problema específico. No caso aqui, como exemplo, eu coloquei contra endemias locais, certo? Então, ficou claro quando eu falo, é multidisciplinar. Uhum. Eu quero dizer que tem o economista, tem o enfermeiro, tem o pedagogo, tem o nutricionista, mas não cola. Quando eu falo interdisciplinaridade, é aquele aulão onde vem o professor de anatomia, vem o professor de bioquímica, vem o professor de fisiologia, vem o professor de patologia e vem o professor de clínica médica para falar sobre, por exemplo, sistema esquelético. Cada um vai falar a sua área, mas vai criar uma compreensão unificada, perfeito? E quando eu falo transdisciplinaridade, eu estou pegando todo aquele saber por meio de profissionais, eu consigo chegar lá no problema da ponta, na comunidade, lá no social, com soluções práticas, né? Então, é mais ou menos isso que estamos hoje abordando. Essa interdisciplinaridade na prática educacional, ela constrói pontes entre saberes, para que a gente consiga o que a gente sempre fala e escreve, né? Que é uma formação complexa e uma formação integral dos nossos queridos alunos. Essa essência do conceito, ela vai muito além dessa justaposição de conteúdos escolares. É exatamente uma troca metodológica para que a gente consiga gerar novas compreensões da realidade. É um espaço democrático de direito, de saberes, de conversas, de você saber ouvir o outro, dialogar. A gente diz que são saberes que conversam, em vez de competirem por espaço. Outra coisa, eu parei um pouco assim porque eu me lembrei de um acontecimento que nós, da odontologia especificamente, nós estamos sofrendo, não só da odontologia, mas de todas as nossas áreas da saúde, né? E as áreas, às vezes, das ciências sociais também. A gente está sofrendo muita perseguição de um determinado conselho, e eu não posso aqui me calar, porque aqui é um congresso de educação e a gente precisa entender muito bem isso. Por quê? Porque estamos também tendo outro tipo de especialidades. No caso específico, cirurgias estéticas da face, que é um curso de especialização onde nós, cirurgiões dentistas, perfeitamente capazes, nós realizamos algumas cirurgias relacionadas à face e ao pescoço, que é a nossa área de atuação. E é para isso que também nós estudamos. Então, houve e está havendo uma perseguição, críticas severas, exposições desnecessárias, exatamente por quê? Porque determinadas profissões, elas não enxergam que o bolo é para todos, as oportunidades são para todos. E eu fico muito, muito, muito chateada quando eu vejo um profissional, por exemplo, vou dar um exemplo aqui qualquer. Um profissional, por exemplo, um psicólogo, ele critica uma área da psicologia que foi de onde surgiu a psicanálise. Não pode ter psicanalista porque o psicanalista ele não está preparado. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, assim, são vários. Não, o biomédico ele não pode fazer procedimentos estéticos, ele não tem capacidade. Aí eu fico me perguntando, essas crianças imaturas, né? Elas saíram de onde? Elas saíram de uma escola, provavelmente elas fizeram maternal, né? Depois elas fizeram jardim. Eu sou desse tempo, né? Que hoje a gente fala ensino fundamental. E elas de que forma entraram no ensino médio? Porque vocês sabem, e aqui a gente não faz, vamos dizer assim, vista grossa. Tem estudantes e temos alunos, como um professor sabiamente colocou. Ele vai e entra na universidade. Quando ele entra na universidade, ele vai fazer medicina, ele vai fazer odontologia, ele vai fazer enfermagem. É sério que ele entra no curso sabendo tudo? É sério isso, gente? Que o pedagogo ele sabe todas as teorias, que ele sabe
todos os métodos de avaliação de ensino, ou as propostas pedagógicas, ou fazer um PPC. É sério isso? Porque ninguém me convence disso, tá? Ninguém me convence. É por isso que a gente faz a universidade. Então, quando eu vejo uma pessoa criticando um profissional que também sentou no banco de uma faculdade, que também passou horas e horas estudando, que não era qualificado como ele, que também estudou e para ser isso ou aquilo fez residência, porque ele não nasceu sabendo, mas ele é capaz e os outros profissionais não são. Então, é entristecedor. E eu não poderia deixar de falar nisso, porque estamos falando exatamente de estamos preparados para pensarmos em transdisciplinaridade, que é lá o ápice, ou interdisciplinaridade, que é o título da minha palestra, ou multidisciplinaridade. Estamos preparados para pensarmos? Ah, estamos. E agirmos, estamos? Vocês vão me responder depois nos comentários, tá bom? Bem, outra parte fundamental é a integração, que são essas relações significativas e organizadas entre as teorias. São várias teorias, e como o próprio nome está falando, são teorias, tá? Essa transformação, ela é uma nova lente que a gente tem para que a gente consiga enxergar e intervir no mundo real. Então, essa seria a essência do conceito. Diálogos, integrações, para que haja uma transformação. E aí a gente, claro, teve essa mudança de paradigma epistemológico, porque vivíamos nós estamos vindo, a maioria, né, pelo menos as pessoas que são da minha idade, elas foram talhadas, formadas nessa visão cartesiana. E essa visão, ela atrapalha. Eu acabei de falar de um acontecimento. É isso aqui. É o foco no isolamento de fenômenos, tá? É a estrutura que tem fronteiras rígidas e impenetráveis. Aqui você não entra. Aqui só eu faço. E o resultado é uma visão fragmentada do mundo, totalmente diferente, tá? Da visão sistêmica, da visão complexa, onde eu tenho o foco de conexões e interdependência. Eu preciso de olhares múltiplos e complementares para que eu consiga resolver meus problemas reais e multifacetados. Então, veja bem como realmente é apaixonante a gente falar desse tema. Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Existe uma evolução histórica da integração escolar. Quem é mais da pedagogia sabe muito melhor do que eu sobre isso, mas no século XX a gente teve um impulso inicial, que foi exatamente as demandas científicas e sociais, porque elas passaram a exigir uma abordagem maior. Então, eram abordagens necessárias, mais amplas, para além da especialização. Nos anos de 70 e 80, nós tivemos as primeiras tentativas, que foram algumas reformas educacionais que já indicavam a articulação dos saberes, mas ações um pouco superficiais. Com a LDB, a Base Legal de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases, oficializou a valorização da articulação do conhecimento. E hoje, atualmente, o eixo central, ele coloca a interdisciplinaridade consolidada. Ela é um motor para que a gente consiga desenvolver competências contemporâneas. Sabe aquela história do plano da disciplina com as competências e habilidades? É isso. É isso que eu espero do meu aluno. Então, esse alicerce da prática educativa que está preconizado na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela atua como um motor dessa transformação pedagógica. Então, ela chancela a integração de saberes. Os saberes têm que ser integrados, porque eles precisam ultrapassar as fronteiras disciplinares para que a gente consiga construir um currículo que vai refletir fielmente a realidade. Tudo isso
precisa o quê? Precisa de uma sinergia docente. Tem que ter um incentivo direto, prático, ao trabalho da equipe, ao planejamento conjunto entre os professores. Como é que isso é colocado? Como é que isso é colocado? Isso planejamento educacional. Muitas vezes eu vejo professores, ai, não aguento mais, meu Deus, eu vou ter que ir para o planejamento, ai, aquilo ali é tudo repetido. O que está acontecendo? Por que alguém não se levanta e diz, tá chato, tá repetitivo, o que nós podemos fazer para a gente amar isso aqui? Porque nós somos educadores e a gente precisa amar o que a gente faz. Senão não funciona. Senão não funciona, tá? Eu sempre digo que eu dou aula porque eu gosto, e é verdade. E eu estou praticamente convencida de que eu acho que é o que eu faço de melhor na vida. E olha que eu faço muita coisa. Mas é muito, muito gratificante para mim quando eu entro em qualquer ambiente educacional, seja um ambiente infantil, seja um ambiente mais maduro, seja um ambiente de pessoas idosas, seja um abrigo, seja isso, seja aquilo. E eu consigo dar uma palestra, falar sobre algum assunto, e no final as pessoas vêm e querem me abraçar e me parabenizam e dizem, nossa, quando é que você vem de novo? Não podemos perder isso, gente. Então, essa sinergia docente, ela é fundamental, tá? E tudo isso contextualizado, ele faz com que haja uma transformação do conteúdo em algo que a gente consiga aplicar imediatamente relevante e aplicável ao cotidiano. As metas, elas têm que ser de acordo com o diagnóstico educacional. É isso que a gente tem que entender, tá? Por que agora essa urgência contemporânea? Porque o mundo não está dividido por matérias. Então, o ensino também não pode estar. A gente precisa de quê? De competências geradas e os avanços tecnológicos, essa estúpida e enorme interconectividade global e os desafios socioambientais que nós estamos vivendo, eles têm que gerar essas competências. Eu tenho que ter um aluno, eu tenho que ser um educador também, com pensamento crítico, com uma resolução colaborativa, com o que chamamos de lifelong learning, ou seja, aquele aprendizado de vida ao longo do tempo. Não pode ser estanque, sabe? Não pode ser delta é igual a mais ou menos 2 sobre no seu. Não. É a aplicabilidade do que a gente está ensinando, tá? Existe uma matriz comparativa que faz com que a gente repense esse currículo escolar, né? Então, as dimensões do lado esquerdo são organização, percepção do aluno, as dinâmicas de aula e a visão de mundo. No modelo tradicional, no modelo estanque, é dividido em disciplinas isoladas. Então, a percepção do aluno, ele tem dificuldade em ver a utilidade. Eu acho tão interessante, por exemplo, eu tenho uma filha adolescente que ela está agora no primeiro ano do ensino médio. E ela está sofrendo o que todas as pessoas sofrem. Eu detesto física, eu detesto química, eu acho um saco, bicho, geografia, não sei o quê. Será que é mesmo tudo isso? Ou será que aquela pessoa não foi despertada também para a importância de se estudar tudo que se tem para estudar? Então, há uma dificuldade de ver utilidade. E aí fica esse foco no conteúdo memorizado, compartilhamento, uma visão de mundo compartimentada. Aí eu detesto física, aí eu não gosto de química, aí eu gosto de biologia, mas geografia eu não gosto. É muito limitado, gente, é muito limitado. Esse modelo integrado, ele conecta por temas e projetos. Então, o aluno, ele tem uma compreensão clara da aplicação real. Por quê? Porque na dinâmica de aula, o foco está no contexto e na investigação. E essa visão de mundo no modelo integrado, ela é ampla, ela é interdependente e ela é muito significativa. Isso fomenta na cabecinha dos nossos alunos, nossa, meu Deus, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Que legal, eu não tinha pensado nisso. Nossa, que interessante, né? Olha, gente, eu sou muito apaixonada pela pedagogia. Eu sempre digo assim, eu digo, meu Deus do céu, eu devia ter feito também pedagogia, porque assim, eu acho muito interessante
todo o perpassar da matriz curricular pedagógica e acho muito interessante como são protocolados, mas às vezes sinto que são também afetados pelo modelo estanque. Quem está na ponta hoje chora na internet porque não sabe o que faz com aquele aluno que não está querendo assistir a aula. Que a gente chama na psicologia, na psicologia e na psiquiatria, de TOD, aquele transtorno obsessivo desafiador. Todo mundo está para frente, o garoto está para trás, entendeu? Ele não aprendeu lá na pedagogia como é que ele contorna isso. Muitas vezes ele não aprendeu. Por quê? Porque ele veio formado no modelo estanque. Pode ser, gente, que atualmente as coisas tenham mudado um pouco, mas eu não estou achando não, porque as pessoas estão chorando no Instagram, dizendo que não controla os alunos. E eu já dei aula em escola pública, levando os meus alunos de escola, de universidade, para palestras sobre saúde bucal, sobre proteção de dados, LGPD, sobre a lei da internet, Carolina Dickmann, diversos, sobre motivação, sabe? E eu consigo controlar. Ah, mas é porque você foi a novidade. Não, é porque na hora que a gente precisa botar limite, tem que botar limite. Por favor, silêncio, senão eu não consigo continuar. E eu faço isso até hoje dentro da sala de aula, entendeu? E assim, eu vejo pessoas desesperadas, porque não tem um domínio do palco, um controle da situação. Eu acho que isso precisa ser muito bem repensado. Será que é a dinâmica da sala de aula? Ou será que aquele menino é tão difícil de comportamento que eu não consigo dar minha aula mesmo? Não sei. Pode ser tudo, junto e misturado, né? Mas não é a hora de, no planejamento educacional, os atores se envolverem, serem realmente transdisciplinares? Qual é o diagnóstico situacional da escola? Ah, é a sexta A, é a sexta B que ninguém consegue dar aula? Pois no diagnóstico situacional vai sentar todo mundo e a gente vai resolver isso aí. E é isso que eu acho que falta, na minha visão. Né? A integração prática das áreas, ela rompe fronteiras, tá? Exatamente para a gente o quê? Revelar que existe uma interdependência dos saberes na vida real. Então, matemática e geografia, física e arte, olha só. Na matemática e na geografia, dados e sociedade. A matemática como ferramenta essencial que analisa estatística demográfica e fenômenos sociais. Quantas pessoas não têm banheiro em casa? Quantas pessoas não têm um processo de encanamento em casa? Tudo isso é matemática. E tudo isso é geografia, porque você vai para as áreas. A mesma coisa aqui no outro exemplo, aplicação de leis da ótica, da acústica, da termodinâmica, para a gente compreender e criar manifestações artísticas completas. Aqui em Teresina, estou falando de Teresina, a gente teve o show do Alok. Quem já viu o show do Alok sabe que é um espetáculo físico de luz e de movimento e de física, porque tem som, porque tem ondas, porque tem luz, porque tem LEDs, porque tem lasers. Vocês entendem isso? Importante? Temas transversais, que é o centro da gravidade. São desafios reais, tá? Que são problemas globais. Então, a BNCC, ela hoje reforça a responsabilidade socioambiental integrada. Na Universidade Estadual do Maranhão, que é a universidade onde eu exerço a docência, tanto na graduação como na pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado, quando a gente propõe, quando a gente participa dos editais de projeto de iniciação científica, projeto de extensão, nós temos vários, temos PIBICs, temos PIBECs, temos acolher, temos cultura, temos sustentabilidade. Hoje não se concebe mais a confecção de um projeto sem a gente falar das ODS, das 17. Então, esses problemas globais de sustentabilidade, direitos humanos, saúde pública, tecnologia,
Eles estão ali para todas as áreas, todas, na história, na biologia, nas linguagens, na geografia, na sociologia, na matemática, na física, na química, envolve tudo, gente, envolve tudo. Então, os bastidores dessa integração é exatamente esse planejamento estrutural. Eu preciso de projetos pedagógicos de alto impacto que tenham uma boa gestão de tempo, com reuniões coletivas e o apoio institucional. Veja os pilares, veja os pilares. E aí, claro, que eu não posso também deixar de falar que muitas vezes você, por questões políticas, esbarra no apoio institucional. É óbvio que a gente sofre isso, mas a gente tem que fazer o certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. Então, tem que haver um planejamento colaborativo docente, porque se você não tiver esse planejamento colaborativo, a interdisciplinaridade falha sem a reorganização do calendário escolar e a garantia da carga horária para a cocriação. Uhum. É bem complexo isso. Então, o eixo da prática das metodologias ativas é exatamente o aluno protagonista, ele deixa de ser ouvinte passivo para solucionar desafios reais. Então, essa teoria estanque, ela se transforma em ação, porque o aluno assume o papel de investigador. E aqui eu dou outro exemplo, gente. Os meus alunos me chamam de Barbie das profissões. Eu acho tão interessante isso, mas é porque eu dou aula, eu realmente dou aula de muita coisa. E uma das coisas que eu dou aula é de metodologia. Mas metodologia do trabalho científico, como você constrói um projeto, uma pesquisa, um TCC, uma dissertação e etc. Minha primeira fala é que eles devem esquecer tudo que eles assistiram dentro de uma disciplina de metodologia científica que ficou tão teórica que eles odeiam, eles não suportam, eles acham, quando eu entro na sala de aula, que eu vou falar para eles o conceito de metodologia científica. Oi? Não, 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 não. Você é o protagonista. Professora, eu vou falar sobre o quê? A busca do aluno. A busca é do aluno, não é minha. Ah, mas a senhora é orientadora. Eu digo, exatamente, eu sou a orientadora. Meu amor, é o seguinte: você precisa saber uma coisa fundamental. No trabalho científico, a primeira coisa que você tem que saber é aquilo que você não gosta. Pensa no que você não quer falar, que você não quer se aprofundar no assunto que realmente assim não te empolga. Quando você sabe o que você não quer, fica mais fácil você pensar naquilo que você quer. Então eu boto o meu aluno como protagonista. Ele deixa de ser ouvinte passivo para solucionar um desafio real. Ah, professora, eu detesto endodontia, mas eu adoro cirurgia. E dentro da cirurgia, meu amor, o que, que você gosta? O que, que você quer falar? O que, que você queria se aprofundar mais? O que te chama a atenção? Então, essa aprendizagem é o PBL. Ela é baseada em projetos de investigações, com ferramentas, que vão unir ali várias disciplinas. A gente vai o quê? A gente vai ter a possibilidade também de fazer estudos de caso, né? Nos estudos de caso, a gente analisa as situações cotidianas. Por quê? Porque nada possui uma resposta única ou simples, vocês percebem? Eu venho aplicando essa metodologia com os meus alunos, gente, há alguns anos, tá? Nas especializações e também nas pós-graduações. Na pós-graduação, eu fico às vezes um pouquinho amarrada, porque como a gente faz parte dos programas e a gente já tem as linhas de pesquisa, acaba que o aluno tem que se adequar à linha de pesquisa. Mas nas especializações, não. Então, assim, na minha primeira aula, o aluno já sai com o trabalho pronto até a metodologia, certo? Eu sou cirúrgica. Ele tem o título, pensa no tema, faz o título, objetivo geral, objetivos específicos. Ah, é um relato de caso? Ah, é um TCC mesmo? Ah, é um, sei lá, um artigo científico? Ele escolhe, tá bom? E a partir dali, a gente já constrói os objetivos geral e específico a partir do título e a gente já bota a metodologia, se for metodologia de revisão integrativa, se é uma metodologia de narrativa, se é isso, se é aquilo, se é um relato de caso. E eu já dou o template para a criatura, tá entendendo? Então ele não perde tempo. Além disso, eu já vou orientando o quê?
Como se busca artigo científico nas bases de dados, e no caso que eu sou da área da saúde, a gente tem que obedecer as palavras-chave, os keywords que estão no DEX, tá? Se for das humanas, vai para o Tesauros, tá bom? Pronto. Meu Deus, o aluno sai saltitante, ele sai tão feliz porque ele diz, professora, em uma manhã eu fiz meu trabalho. Eu digo, ainda não, porque tem resultados de discussão e a gente tem a conclusão e as referências. Acabou, eu resolvi o problema. Resolvi o problema. Então, eu acho, pessoal, que a gente precisa também ter esse olhar, sabe? O que é importante para ele ali, naquele momento? Será que eu, como orientadora, eu tenho que prejudicar aquele aluno para ele não conseguir fazer o trabalho científico dele? Ou eu tenho que direcionar da melhor forma possível? Eu tenho que acolher esse aluno. E quando eu digo acolher, gente, não é fazer por ele nem botar no braço, não. Mas é falar a real. Meu filho, olha, você tem que fazer isso aqui, o caminho é esse. Então, vamos ver como que faz da melhor forma possível. Vamos dissecar agora o projeto integrado. Aqui eu coloquei um exemplo prático, por exemplo, implementação de energia sustentável na escola. Como é que eu posso envolver aí a física, a matemática, a língua portuguesa, a geografia? Na física, eu posso trazer os conceitos de eletricidade, conversão térmica, eficiência energética. Na geografia, já vou ver quais são os impactos ambientais. Vou ter uso de solo para matriz energética? E na matemática, vamos calcular quanto é que vai custar isso aí, né? O ROI, a estimativa de custo. E na língua portuguesa, o português entra como? Sistematizando dados, a produção de relatórios e ó, que eu estou fazendo aqui com vocês, a argumentação oral. Então, veja que isso é um projeto integrado. Um portfólio de práticas. Eu posso imaginar desculpa, estratégias testadas que vão materializar uma integração escolar. Por exemplo, feira de ciência e cultura, muito além de tradicional, né? Então, é aquele espaço que a gente consegue fazer com que o aluno ele permeie entre as ciências naturais, entre as expressões artísticas, o resgate histórico, a influência da língua estrangeira, para que ele tenha uma visão global. Um jornal escolar interdisciplinar, olha que bacana, uma redação dentro da escola. Claro que exige a união de pesquisa profunda, uma redação crítica, uma análise de exposição de dados estatísticos, mas a gente tem como montar isso aí. Né? Projetos comunitários, extramural, né? Então, a escola ela expande os muros, ela envolve o levantamento dos dados reais daquela população, nem que seja no entorno da escola, faz uma análise econômica, elaboração direta de intervenção para melhorar o bairro. Uma vez eu fiz um projeto no hospital que eu trabalhava, que tinha, o hospital não era infantil, mas ele tinha uma área infantil e que muito me incomodava, porque era uma coisa, nossa senhora, já é sofrível, né, gente? Quem é de hospital sabe, né? Tudo muito acabado, tudo muito feio. Aí você entra no hospital particular, tudo lindo, LED, paredes, enfim. Eu tinha uma aluna arquiteta que estava fazendo um mestrado em saúde da família, olha só. E ela, professora, pelo amor de Deus, o que, que eu vou fazer em saúde da família? Eu digo, minha querida, você pode mudar o mundo. Vamos ali comigo? Aí eu fui com ela no hospital. Eu digo, ó, você tá vendo isso aqui? Que tal a gente fazer um planejamento aqui de uma ala pediátrica para a gente receber esses pacientes? É mudar a parede, pinta a parede, coloca uns adesivos, faz ali uma doação de brinquedo, compra, se a gente compra com o dinheiro do projeto, uma brinquedoteca, uns livros, pede doação. Gente, ficou um espetáculo. Ficou um espetáculo. Ficou tão espetáculo que depois ela me procurou, porque ela queria fazer uma repaginação de uma UTI. Ela queria deixar uma UTI mais acolhedora, onde o paciente que estava deitado, ele visse através do vidro a vegetação. Vocês entendem a integração? É isso, é esse o pensamento. Outro exemplo aqui são as simulações e jogos pedagógicos, né? Eles adoram jogos, até os adultos adoram jogos. Quando a gente faz assim, pergunta desafio,
não vou fazer torta na cara, né, na sala de aula, porque, enfim. Mas, assim, eles gostam da brincadeira. Por quê? Porque esses cenários interativos, eles, exigem raciocínio rápido. Eu sou professora também de anatomia e vocês sabem que quando a gente cursa a disciplina de anatomia, para quem não sabe, a prova prática a gente chama de gincana. Então, você tem normalmente 10 questões, que eu digo que são 20, porque é letra A e letra B, e você tem 30 segundos para você olhar a estrutura e dizer o que é. Mas não é só olhar a estrutura, isso aqui é um osso. Não, meu amor. Só na mandíbula a gente tem 25 pontos anatômicos. Então, eu espeto o alfinete onde eu quero, ele tem que saber o que, que é. Isso é praticamente o jogo pedagógico, tá bom? É um raciocínio que eu tenho que ter com o pessoal da saúde rápido, entendeu? Ah, eu tô no shopping, o cara caiu. E aí é o quê? É desmaio, é lipotímia, é hipoglicemia, é crise convulsiva, é parada cardiorrespiratória? Não tenho tempo para revisar protocolo, meu amor. Eu tenho que saber. Então, essas simulações, esses jogos pedagógicos, tá? Eles te dão situação, problema e vai fazer com que o aluno, naquela participação, ele se empolgue e ele perceba que ele tem que melhorar. Poxa, professora, não fui muito bem, né? Eu, nossa, eu fiquei nervoso. Vamos controlar, né? Vamos se preparar melhor. Por quê? Porque a vida real não é do Instagram, não, meu povo. Aqui eu coloquei 5 projetos integrados para a sala de aula como exemplo, que vão transformar a teoria pedagógica em arquiteturas de aprendizado. Por exemplo, projeto de sustentabilidade envolve a biologia, a química, a geografia, as artes e a matemática. Qual é o desafio? É investigar o rastro ecológico humano sob múltiplas perspectivas. Os alunos mapeiam a teia da biodiversidade local. O que, que a gente tem? Quais são as plantas? Eles examinam a degradação e o uso do solo, e entra a geografia. Quantifica o esgotamento de recursos, matemática. A culminância exige traduzir dados áreos em campanhas visuais, aí vem as artes. Por exemplo, coleta seletiva de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, né? Isso tudo pode ser defendido integralmente em língua inglesa, e a gente sabe hoje que a gente tem as amigas maravilhosas. Olha, vocês vão me perdoar, mas eu tenho amigas IAs maravilhosas, tá? Que inclusive me ajudaram a montar essa apresentação e eu não tenho nenhum problema para falar disso. Por quê? Porque as fotos são lindas, as figuras são lindas, as imagens são maravilhosas, né? E o conteúdo, o direcionamento é meu. Sou eu que ordeno. Então, a gente tem que abrir a cabeça também para isso, tá? Ah, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Agora o aluno vai fazer tudo no IA? Claro que não, gente. Claro que não. Ele utiliza a tecnologia, como a gente também deve utilizar. Eu uso a tecnologia, eu uso a inteligência artificial praticamente para tudo hoje. Por quê? Porque eu não pago uma pessoa de marketing para fazer meus banners do consultório, não. A minha IAzinha que faz para mim. Eu digo, olha, fala isso, fala isso, fala isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu vou dar uma palestra sobre câncer bucal e eu fiz uns folders sobre as lesões. As lesões que você não precisa se preocupar, mas que consiste de lesões patológicas, mas não cancerizáveis, as pré-cancerizáveis e as cancerizáveis. E eu disse para ela, você vai organizar num banner, num folder, para que eu possa divulgar essa informação. Diz aqui, pergunto para vocês, sei que vocês vão me responder depois nos comentários. Eu estou errada? Eu estou errada porque eu estou usando uma tecnologia? Não, eu não estou errada não, porque quando veio a pandemia, e eu já falei isso nos congressos anteriores, e vou reforçar aqui, o que, que aconteceu? Quem não sabia usar tecnologia, roda e se vira nos 30, não era assim? Teve gente que sabia nem ligar computador, o resistente, né? Ou às vezes não tinha interesse. Poxa, mudou a vida. Tá todo mundo hoje, gente, conectado. Então, isso aí, ele permite essa compreensão sistêmica. É isso que a gente tem que trabalhar.
A gente tem que aproveitar o que a gente tem na mão e não ficar todo o tempo resistente naquele modelo estanque. Ah, não, não, meu aluno ele não pode fazer uma pesquisa com a inteligência artificial porque isso é plágio, isso não é que isso? Que isso? Eu sempre digo que a tecnologia ela vem para ajudar. Ah, ela vem para destruir, sim, mas ela destrói sozinha ou é a cabeça, é o prompt que a gente faz para ela fazer a destruição? Pensa nisso, tá? Então, aqui nesse projeto de sustentabilidade, eu tenho uma compreensão sistêmica da urgência ambiental, tá? Amarro o rigor analítico das exatas, a potência expressiva das artes e a fluência linguística internacional. Olha que projetão. Qualquer escola pode fazer isso, gente. Projeto sobre cultura global, tá? Então, a gente tem o quê? Uma imersão antropológica nas nações anglófonas, por exemplo, tá? Os estudantes, eles podem elegir um país e dissecar a evolução histórica, dinâmica, territorial, as assinaturas gastronômicas, as raízes musicais, e a entrega final, ela vai o quê? Ela vai demandar uma concepção de performance artística e cultural genuína e transita com fluidez orgânica entre o português e o inglês no palco. O resultado disso é um repertório multicultural denso. Então, aqui são exemplos que a gente pode fazer no Nordeste, com a cultura afro-brasileira e com várias outras coisas. A gente pode escolher o que a gente quiser. Então, isso vai ter que ser ancorado no respeito e promove curiosidade pela diversidade global. Projetos de tecnologia e inovação. Então, a gente pode juntar física, matemática, tecnologia e design. Então, a gente pode o quê? Mobilizar alguns campos da física, erguer protótipos de matrizes energéticas limpas. A gente pode utilizar a lógica da matemática e da tecnologia para fazer desenhos, para codificar aplicativos que eliminam fricções reais no cotidiano da humanidade da comunidade especificamente. Hoje a gente tem, hoje ninguém precisa mais ser como que fala, um engenheiro de software para fazer um aplicativo. Hoje eu posso fazer um aplicativo. Eu posso fazer um aplicativo até para ajudar nos problemas da minha escola. Eu faço um diagnóstico situacional, eu amplio ali no aplicativo todos os eixos que eu quero contemplar, todo mundo tem na mão. O resultado, gente, é o quê? É provar para o aluno que o aprendizado, ele é real. Ele é uma ferramenta para a gente mudar no futuro. Hum? Então, essa nova dinâmica de papéis é o novo professor, né? Ele deixa de ser o detentor exclusivo da informação. O articulador constrói intencionalmente conexões entre a sua matéria e as demais, e o curador que vai orientar o aluno na busca por fontes confiáveis e dados reais. Esse é o novo professor, mediador, articulador, curador. E a gestão escolar tem que ser provedora, facilitadora, estruturadora. Quando ela é provedora, ela garante o tempo estrutural na carga horária para o planejamento conjunto. Quando ela é facilitadora, ela financia e organiza formações continuadas e metodologias ativas. E outra coisa que eu quero falar para vocês também é assim, não fica só esperando a escola a universidade vai atrás, vai atrás. Olha, na Universidade de Harvard, eu acho que vocês têm conhecimento disso, é só vocês entrarem, vocês fazem 1 milhão de cursos gratuitos. Mas eu não sei inglês, mas você escolhe a língua e você recebe certificado de Harvard. Então, não tem desculpa mais, tá? E a escola, a gestão escolar estruturadora, é o próprio ajuste do calendário escolar. Para quê? Para que se possa acomodar esses projetos que a gente está falando, tá? Então, a tecnologia, como eu falei, ela atua como principal catalisador para que a gente tenha essa gestão do conhecimento coletivo, né? Eu preciso de
plataformas colaborativas, edição de documentos em nuvens, produção de mídia e podcast, laboratórios virtuais e seguros. Por que não produzir um podcast no Spotify sobre assunto? Eu já produzi vários podcasts, tá? E sempre eu falava algum tema interessante, principalmente para a juventude. Era, era, eram temas diversos, gente. E sempre na linha, sabe, do você está passando por isso, mas eu também passei, ou eu não passei, mas eu entendo, e a gente precisa pensar diferente, a gente precisa nos entender primeiro para que a gente possa desenvolver da melhor forma possível a vida. E assim, eu sempre brinco e digo assim, gente, a gente tem que escolher um setor da vida da gente para a gente estar ruim. A gente não pode estar ruim com todos os setores. Ou tu tá ruim no amor e no resto tá bom, tu tá ruim no financeiro e o resto tá bom, tu tá ruim no social e o resto tá bom, ou tu tá ruim na saúde e o resto tá bom. Aí você diz assim, ah, mas é impossível, porque se eu estiver ruim na saúde, eu não estou boa no financeiro. O que eu quero dizer é que você não pode estar ruim em tudo. Se você está ruim em tudo, você tem que parar e você tem que pensar. Área X, por que, que eu estou ruim aqui? Ah, é minha saúde? O que, que falta para eu fazer alguma coisa que dê certo? Então vamos fazer. Ah, é o financeiro? Vamos rever aqui. Ah, é o amor? O que, que não está dando certo? Vamos fazer dar certo, né? Ou vamos partir para outra. E assim você vai se organizando. A mesma coisa é com os nossos alunos, a mesma coisa é com essas novas metodologias. A gente não pode estar só naquele modelo estanque. A gente não pode estar só exigindo que o aluno memorize. Eu já tive professor na universidade que a gente copiava do quadro e se não colocasse a resposta do jeito que ele copiava no quadro, a resposta estava errada. Como pode uma coisa dessa? Isso é o quê? É o começo do fim, não. É a motivação para a pesca, meu amor. É, o professor não aceitava que a gente escrevesse no entendimento da gente, porque é o entendimento do aluno que vai mudar a realidade. Então, esse modelo obsoleto de avaliação baseada exclusivamente em prova fragmentada, já era, tá? Não contempla. A gente tem que ter documentação de evolução de raciocínio, a síntese do aluno ao longo do tempo, provas integradas, porque eles precisam pensar multidimensionalmente. Eles podem avaliar também através de uma argumentação oral, eles podem também fazer uma aplicação prática do conhecimento, né, que são as pesquisas de campo. Então, a gente tem aí um diagnóstico estratégico, quando a gente fala assim das barreiras, para inovar, a primeira coisa a gente precisa reconhecer a inércia do sistema. Então, se eu estou numa cultura escolar rígida, eu com certeza vou ter segmentação por disciplina. Os meus professores, eles vão ter lacunas, né? Então, eles são professores, muitas vezes, que não têm um preparo inicial para práticas integradas, mas eles aprendem. Eles não aprenderam a ser professores? A mesma coisa o quê? Ah, mas não tem tempo, as agendas são sobrecarregadas. É o planejamento. Porque modelos tradicionais não captam o alcance da nova aprendizagem. Não captam. Então, tem que parar com essa resistência de avaliação. A gente precisa pensar o quê? Nas potencialidades, os ganhos estruturais que justificam o esforço da transição. O que, que eu vou ganhar mudando tudo isso? Uma aprendizagem com significado, por quê? Porque vai haver conexão com os contextos reais, competências para a vida, né? Então, isso vai fomentar o pensamento crítico, a comunicação, o fortalecimento da comunidade, a cooperação intensa entre os professores e alunos, né? E uma alta flexibilidade, adaptações ágeis às necessidades e interesses da turma. Aí tem uma coisa que eu vou falar depois, acho que depois desse slide, que também a gente precisa considerar. Então, essas perspectivas futuras e visão de longo prazo, eles vão o quê? Compor uma lógica estrutural da escola. Eu tenho marcos regulatórios já, consolidação, né, nas bases nacionais, né, no Banco Nacional,
Eu preciso de políticas públicas com financiamento, isso é certo, e a gente está tendo, e a gente está tendo. Eu tenho que ter redes colaborativas para professores, né, focadas em metodologias integradoras. Gente, a gente não para de estudar nunca, é a formação contínua mesmo, tá? E a gente tem que ter uma reorganização dos tempos, dos espaços e dos currículos. E aí, ó, defendo essa inovação sistêmica apoiada pela tecnologia. Então, a lente do cidadão do futuro é que a interdisciplinaridade, ela transcende a metodologia. Ela é a postura pedagógica praticamente definitiva no nosso século. Ela exige de nós, educadores, gestores, sociedade, coragem de reorganizar tempo, espaço. E qual é o prêmio, né? O que é que eu ganho com isso? O que a gente sempre fala, formar cidadãos éticos, engajados, preparados para desvendar, para transformar, para mudar a complexidade do mundo. Que eu acho que é esse o objetivo da educação, né? E nós, educadores, participando desse congresso, a gente tem esse objetivo. E o que eu queria falar é o seguinte: quando a gente fala de tempos, e a gente fala de planejamento, a gente fala da união e da junção dos colaboradores, é lógico, gente, que cada pessoa é um universo. A gente vai ter, sim, dificuldade de relacionamento, vai ter aquele professor que é mais legal, vai ter aquela pessoa que eu me enquadro mais, vai ter aquela pessoa que ela é pavão, né? Que ela gosta de mostrar. Vai ter todo tipo. Mas tem o moderador. Tem um moderador que vai encaixar tudo no seu devido lugar. E depois a gente sabe que a gente vai ter a oportunidade da gente conviver com diversas pessoas. E às vezes até a gente fica no lugar do aluno, porque o aluno, quando ele está na sala de aula, ele entra e tem 40 pessoas lá dentro. Cada pessoinha daquela é um universo. Então, é normal a gente se aproximar daquilo que faz mais combinação com a gente. Mas é interessante a gente saber que a gente não convive só com quem a gente quer, que a gente não trabalha só com quem a gente quer. A gente trabalha com aquela pessoa que a gente não gosta, a gente convive com aquela pessoa que a gente não gosta, e a gente tem que estar, enquanto cidadão ético, engajado e preparado para isso, tá bom? Eu finalizo aqui a minha palestra e eu quero deixar esse recadinho aqui, que é um repente. Eu sou apaixonada por repente, embora eu seja do Rio de Janeiro, mas eu tive o prazer eu acho que é de Natal, castanha e caju, não sei, acho que foram os primeiros repentes que eu escutei, eu fiquei apaixonado. Então, eu deixo aqui para vocês, quando o juízo faltar e a coragem não vier, enche o peito de ar, tome um copinho de café, estique o espinhaço, e alguém dê um abraço e peça um cafuné. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração de vocês. Excelente Quinto Conec. Muito obrigada à equipe organizadora por me propiciar estar aqui mais uma vez, tá bom? Muito obrigada, gente.